Professores e estudantes do curso de jornalismo da PUC de São Paulo lançam campanha para pressionar Arthur Lira a abrir processo de impeachment de Bolsonaro. Nosso contato é com dois jornalistas, o professor de jornalismo e fotógrafo Cristiano Burmester, ele que é atual diretor da Faculdade de Filosofia, Comunicação e Letras da PUC de São Paulo e professor de jornalismo na mesma universidade. Bom dia, Cristiano. Olá, Débora, bom dia. Olá, os ouvintes também. A Renata, bom dia. O nosso contato também é com a Renata Miele, ela que é jornalista e coordenadora do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé. Bom dia, Renata, bem-vinda. Bom dia, Débora. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Cristiano. Nós, jornalistas, temos vivido uma série de circunstâncias que esbarram na tentativa de impedir o nosso exercício profissional. Começando com você, professor Cristiano, o que levou os professores e alunos do curso de jornalismo da PUC, aqui de São Paulo, a lançarem essa campanha para pressionar o presidente da Câmara, Arthur Lira? Oi, Débora. Acho que além da indignação atual, né, com a situação da pandemia no Brasil, o número de mortos, o descaso na condução e no cuidado com a saúde da população, nós tivemos no final de semana a morte de um colega, o também radialista André Russo, que contraiu o vírus e rapidamente acabou falecendo, questão aí de uma semana, 10 dias. E acho que esse movimento é meio que uma reação, assim, o que a gente pode fazer quando a gente sente muito perto a ausência de alguém, o falecimento de uma pessoa querida, um profissional da área de jornalismo também, que tenta aí, não tem medido esforços, né, para alertar a população, para informar, para dizer qual é a real situação que tem acontecido, em contraposição à conduta do atual governo, né, que é cheio de descaso na sua comunicação, com desinformação, enfim, não tem cuidado da população como se imagina que um governo federal deveria fazer. Desde que chegou ao poder em janeiro de 2019, o Bolsonaro ataca frequentemente os jornalistas e veículos de imprensa. Vocês, como jornalistas, já haviam vivido ou presenciado ataques assim, de cerceamento do exercício profissional? Vocês acreditam que nunca nós, jornalistas, nós não havíamos sido tão desrespeitados, achincalhados e agredidos rotineiramente, Renata? Então, Débora, eu penso que, pelo menos desde a redemocratização, desde o fim da ditadura militar, nós não vivíamos um cenário de uma escalada de violências contra jornalistas e comunicadores como estamos vivendo hoje. É importante frisar que o Brasil sempre teve situações e problemas com relação ao exercício da atividade jornalística, com a liberdade de imprensa, com a liberdade de expressão. Mas essas violações, elas eram, digamos assim, difusas, né? Partiam de vários centros, principalmente a tentativa via judiciário de impedir o livre exercício da profissão, ou em pequenos municípios, ou até em grandes, com determinados poderes políticos locais. Mas a partir da eleição de Bolsonaro, nós passamos a viver um cenário de institucionalização das violações à liberdade de expressão e de imprensa, né? O presidente da República, ele é o principal porta-voz dos ataques a jornalistas, comunicadores e veículos de comunicação. E isso é gravíssimo. Primeiro, porque não é compatível com o exercício do cargo de presidente da República, que deveria ser o principal defensor da Constituição e das liberdades ali consagradas, né? E, além disso, ao adotar essa postura de beligerância, de ataque contra jornalistas e comunicadores, sendo o presidente da República, ele estimula, né, que
outros pequenos poderes e outros grupos sociais extravasem e acabem também promovendo essa onda de ataques à liberdade de expressão e de imprensa, o que é gravíssimo. E eu acho que, então, sim, Débora, no último período nós nunca vivemos um cenário tão grave para o exercício da profissão como estamos vivendo hoje. Cristiano, você pode complementar esses Claro, casos, por claro. favor? Olha, na realidade, aquilo que a Renata aponta, né, dessa institucionalização de um ataque, digamos assim, de uma afronta do presidente e também de membros do governo federal, impressiona, né, e chama a atenção. Na realidade, o jornalismo tem um papel na manutenção né, de uma vida democrática, na manutenção do equilíbrio entre as instituições, e ele está prestando um serviço à população. Né? E, na realidade, na medida que as coisas vão acontecendo, vão saindo do controle ou vão contra um interesse coletivo, e nesse caso aqui nós estamos falando de saúde, né? Não estamos abordando as questões outras que poderiam ser ideológicas, econômicas e de interesses variados. O que acontece é que a gente acaba sendo alvo, né? Quer dizer, estamos vivendo uma situação de pandemia, onde a questão sanitária, a saúde da população está, né, continuamente prejudicada. A gente vê os dados de hospitais lotados, da ausência das vacinas, né, digamos assim, das interrupções das campanhas de vacinação, porque não houve compras num formato adequado, com uma antecedência necessária e tudo mais. E aqui nós jornalistas estamos apontando essas questões, não é? A gente vai a campo, está convivendo com as pessoas, vamos às ruas, estamos observando a realidade e relatando isso. Isso é o papel do jornalismo. E, na realidade, o governo nos confronta porque quer trazer uma outra realidade, uma realidade fantasiosa, não é? Da sua cabeça, daquilo que gostaria que fosse, mas não é. E, na realidade, acho que nesse sentido, o jornalismo, graças a Deus, continua enfrentando essas questões, mas, enfim, estamos sendo afrontados, como bem apontou a Renata, de uma maneira muito intensa, como não se via desde antes da redemocratização do país. Qual é a verdadeira intenção do presidente nesses casos, vou chamar de destempero, né? Qual é a intenção? É desacreditar jornalistas e veículos, a imprensa como um todo? Como vocês analisam? Então, Débora, eu acho que é importante a sua pergunta, porque nós precisamos perceber que o Bolsonaro, diferente do que muitos possam afirmar, não é uma pessoa burra, né? Tipo assim, ele tem estratégia em algumas atitudes que ele assume. Essa última, por exemplo, esse último ataque que ele fez à jornalista da Rede Globo e a emissora como um todo, se você perceber o tom e o ataque, ele tem um propósito, que é, sim, o de atacar a credibilidade dos jornalistas e do veículo, mas é principalmente o de dialogar com a sua base de sustentação. Então, desde o início do governo, o Bolsonaro adota essa estratégia. Então, ele dialoga com aqueles 25%, 30% que, digamos, é o núcleo duro de sustentação desse governo negacionista, autoritário, de feições fascistas, né? Então, ele acaba dialogando para aglutinar essa base. Então, é a questão da visão da família tradicional, do conservadorismo, buscando o apoio dos evangélicos, né? Então, é o discurso da destruição da família e também o discurso do ataque à credibilidade. Ele trabalha com fatos paralelos, ele constrói uma realidade paralela
como apontou o professor Cristiano, né? E ele faz isso a partir do seu posicionamento pessoal, que alimenta um exército de propagadores de desinformação que atuam nas redes sociais, né? Então, digamos, é como um efeito cascata. Essa é a estratégia do Bolsonaro. Enquanto, ao mesmo tempo que ele ataca a credibilidade, ele cria insumo para as redes bolsonaristas, né? A partir de uma perspectiva que estimula a identificação de grupo, questões principalmente cognitivas, emocionais, que tem um pouco debate racional, que despertam raiva, que despertam medo, e isso aglutina a sua base e faz com que, então, isso gere produto para distribuição nas redes. Então, são dois movimentos articulados que o Bolsonaro promove quando faz esses ataques à imprensa. Renata e Cristiano, vocês notam certa predileção do presidente por alvos serem mulheres jornalistas nessas agressões frequentes? O que chama mais atenção de vocês? A Renata já comentou alguns aspectos. Cristiano, você poderia comentar, por favor? Claro. Acho que o presidente Bolsonaro ele insiste em alguns alvos, né? E alguns alvos que chamam a atenção por conta de estarem um pouco fora do escopo daquilo que a gente entende como o equilíbrio entre os grupos sociais da sociedade, né? Em termos de mulheres, gays, minorias, né? Como os indígenas, negros e assim por diante, ou grupos subrepresentados ou com baixa participação na sociedade, acabam sendo alvo e chama muito a atenção, acho que chama por conta de a gente estar vivendo isso no Brasil e todas essas questões terem vindo à tona, né? Eu acho que fazia muito tempo que a gente não via uma afronta tão aberta nesse sentido, ou seja, na realidade ele busca definir um grupo ali, alvo para quem ele fala, e trazer digamos assim, um discurso quase que de supremacia desse grupo, né? Isso chama muito atenção, ele busca esse posicionamento abertamente, e claro, para nós jornalistas que estamos tentando ali entender os desequilíbrios e provocar um reequilíbrio através do debate, através da denúncia, enfim, do relato daquilo que está acontecendo na sociedade, é difícil que não haja confronto, não é? Porque a posição do presidente e de vários membros do governo busca, digamos assim, esse estreitamento da visão, estreitamento do diálogo, como se houvesse somente um grupo que fosse merecedor aí da sua atenção, digamos, da sua dedicação enquanto desenvolvimento dos interesses, sejam eles sanitários, né, como estamos falando aqui na pandemia, mas também econômicos, ideológicos. E acho que isso passou, né? Acho que essa questão é tão antiga, tão enraizada num processo muito anterior da história, que é difícil não se manifestar, é difícil não tentar convocar os outros grupos sociais que estão ali sendo atacados a se posicionarem, a se defenderem, a tentarem buscar um equilíbrio. E acho que o jornalismo tem tentado fazer isso de uma forma bastante enfática, contundente e regular. E é difícil da gente imaginar que um confronto assim entre essas esferas, meios de comunicação, governo, cesse, né, antes do fim do governo. Imagino como que isso vai se acentuar um pouco aí ao longo do ano que vem, já que temos eleições e tudo mais. Enfim, é uma situação realmente difícil, mas que chama muito a atenção enquanto sociedade brasileira, né? Renata e Cristiano, como se mobilizar, o que fazer, como apoiar, por exemplo, iniciativas como essa que foi feita pelos alunos e professores da PUC de São Paulo? Olha, Débora, eu acho que é preciso que cada vez mais a sociedade perceba que iniciativas das mais variadas
para enfrentar essa situação gravíssima que o país vive, né? Nós estamos à deriva. Na prática, nós não temos um governo que assuma a sua responsabilidade no enfrentamento da maior crise sanitária da nossa história. Nós já estamos com mais de 500 mil mortos, 500 mil de famílias, de pessoas que perderam suas vidas para irresponsabilidade de um presidente, que já fica explícita nos debates da CPI, né? Então, eu acho que são muitas as iniciativas. Eu acho que hoje, né, a pressão também deve se dar em cima do Congresso Nacional. Por isso, queria parabenizar a iniciativa do professor Cristiano, porque, na verdade, a sociedade também precisa compreender que quem define, né, a abertura ou não de processos de impeachment no país é o presidente da Câmara dos Deputados. E é muito cômodo a gente olhar e ver a disputa, a correlação de forças no Congresso e dizer, bom, mas ali é difícil, nós somos poucos, né? Eu penso que não, eu penso que a gente precisa pressionar, né? A semana passada, se não me engano, um artigo, uma entrevista muito interessante com um professor da USP fala sobre essa questão da naturalização, não só da sociedade como um todo, mas de outros grupos políticos em torno desse desgoverno do Bolsonaro, né? O que isso pode sinalizar não só para o mundo, mas como para o país em 2022, né? Nós precisamos colocar um ponto final nisso. E, sem dúvida nenhuma, a abertura de um processo de impeachment na Câmara pode ser um caminho, né? Da gente aprofundar e ampliar o debate público. Então, acho que são muitas as iniciativas, os atos que estão sendo realizados, né? Como o 19J agora, sábado, que foi importantíssimo, e parte do destempero do Bolsonaro também é fruto dele se sentir cada vez mais acuado, né? Mas, por outro lado, e eu finalizo o meu comentário com isso, é preciso que a gente preste bastante atenção que se nós estamos todos indignados e criticando e nos manifestando contra esse desgoverno no campo da pandemia e dos crimes de responsabilidade, dos ataques à democracia, a agenda econômica vai sendo encaminhada no âmbito do Congresso Nacional, né? Privatização da Eletrobras, reforma administrativa, outras agendas cujo interesse econômico da elite brasileira é contemplada. Então, nós não podemos naturalizar, achar que deixa ali a economia seguindo, o que isso pode representar em 2022. Então, é importantíssimo que a gente permaneça e amplie a mobilização para tentar mudar os rumos do nosso país, salvando vidas e salvando a própria nação, porque nós estamos passando por um processo de destruição da nossa infraestrutura, da nossa soberania, em todos os aspectos, e das nossas vidas, né? Cristiano, antes do seu comentário, eu queria compartilhar com vocês dois e também com os nossos espectadores na TVT, falar sobre uma charge do Aroeira, em que eu gostaria de pedir para a técnica para compartilhar com vocês a charge do Aroeira, do chargista Aroeira, em que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, é pressionado por nós jornalistas. Eu não sei se vocês dois já conseguem ver essa charge. Há uma pergunta de cada vez, uma pergunta de cada vez, por favor, diz o Arthur Lira, com uma máscara e assim o suor pela testa correndo, né? Então, assim, o que falta para o impeachment é a pergunta nos vários balões em que a charge é intitulada A Lira do Lira. É isso, esse o caminho, Cristiano, é indagar o que falta para o impeachment ao presidente da Câmara? Acho que é importante ressaltar, né, que o presidente da Câmara é o presidente que nunca teve um número tão grande de impeachments, né, digamos assim, pela investigação de um presidente em exercício, né? Ele já tem talvez 200 de pedidos.
e não dar uma explicação efetiva em relação a isso, ou seja, que é uma demanda da sociedade, afinal, acho que a sociedade, como foi apontado aqui pela Renata, essa mobilização social, não só através digamos ali, dos partidos políticos, mas da sociedade civil organizada como um todo, aponta por algo que não está sendo feito e que poderia ser encaminhado para que fosse resolvido, né? São 500 mil mortos, vamos caminhar para um número ainda maior e o presidente da Câmara ainda não se convenceu de que é necessário fazer alguma coisa, ou seja, está deliberando outras pautas, enfim, que desviam dessa temática social e de saúde, que é muito importante e que, na realidade, tudo que envolve saúde e a população também é uma pauta econômica, também é uma pauta política, enfim. Né, lá atrás, no início da pandemia, até comentários descabidos a gente ouviu, né, de que isso talvez pudesse provocar algum equilíbrio na previdência privada. A gente vê já relatos dos ministérios, né, da economia e de assistência social. Enfim, toda essa morte de brasileiros, de fato, o que ela provoca são desequilíbrios nas famílias, perda de entes queridos, desequilíbrio emocional, enfim, e, claro, afeta a economia também. Então, existe uma incompreensão muito grande, não é, do Congresso, do governo, sobre o que está acontecendo, e, na realidade, um ou outro comentário que fala que se solidarizam com a dor, é quase que um descaso, né? Na realidade, a dor é diária, ela é contínua, o número de mortos fala isso, enfim, quantas perguntas mais ou quantos pedidos mais o presidente da Câmara, Arthur Lira, vai precisar receber, né? Espero que, de fato, ele se solidarize com a população, que é quem ele está representando ali na Câmara dos Deputados. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação da jornalista Renata Bieli, ela que é coordenadora do Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Itararé, e também ao Cristiano Burmester, ele que é fotógrafo, professor de jornalismo da PUC de São Paulo e atual diretor adjunto da Faculdade de Filosofia, Comunicação e Letras da PUC de São Paulo. Muito obrigada, uma ótima quarta-feira para vocês. Obrigada, Débora. Obrigado, Renata. Obrigada, Débora. Boa semana para todos. Bom dia. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.